Vamos analisar como as práticas dos acólitos evoluíram ao longo dos séculos e explorar as influências pagãs que moldaram as tradições cristãs. Descubra como a Igreja Católica adaptou festivais pagãos e integrou esses elementos em sua própria prática litúrgica. Não perca essa análise profunda e reveladora sobre como o mês do acólito reflete a rica tapeçaria de tradições que fazem parte da fé cristã. Embora a Bíblia não mencione especificamente um mês do acólito como parte de seu calendário ou de suas práticas religiosas, podemos explorar a importância dos acólitos na tradição cristã, usando bases bíblicas para fundamentar a relevância de um período dedicado a esses servos da liturgia. Os acólitos desempenham um papel crucial no culto cristão, auxiliando nas celebrações litúrgicas e garantindo que os ritos sejam realizados de maneira reverente e ordenada. Para compreender essa importância, é necessário examinar o papel dos assistentes litúrgicos na Bíblia, a ênfase bíblica no serviço e na preparação, bem como o desenvolvimento histórico do ministério dos acólitos na Igreja. O conceito de assistentes na liturgia pode ser traçado até o Antigo Testamento, onde encontramos várias referências a levitas e outros ministros que ajudavam nas funções do culto. No livro de Números, os levitas são designados como auxiliares dos sacerdotes na realização dos sacrifícios e na manutenção do tabernáculo. Números 3, 5, 9 diz: O Senhor falou a Moisés: chama a tribo de Levi e põe-nos diante do sacerdote Arão, para o servir. Eles cuidarão de todas as obrigações do tabernáculo, a serviço dos filhos de Israel, e farão o serviço do tabernáculo. Darás os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, eles são dados a ele. Os levitas tinham um papel essencial de apoio, preparando os itens necessários para os sacrifícios, cuidando dos instrumentos sagrados e auxiliando na adoração. Embora os acólitos não sejam mencionados especificamente, o conceito de assistentes litúrgicos tem uma base sólida na prática dos levitas, que serviam no templo sob a direção dos sacerdotes. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância do serviço humilde e dedicado. Jesus, em seus ensinamentos, colocou grande ênfase no serviço aos outros como uma forma central de viver a fé cristã. Em Marcos 10, 43-45, Jesus diz: Quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse chamado ao serviço se aplica a todos os seguidores de Cristo, mas é especialmente relevante para aqueles que desempenham papéis na liturgia. Os acólitos, ao ajudar o sacerdote durante a missa, estão seguindo o exemplo de Cristo de serviço e humildade. Eles desempenham tarefas práticas que permitem que a liturgia seja conduzida de maneira solene e digna, ajudando a criar um ambiente de reverência e adoração. O ministério dos acólitos desenvolveu-se ao longo da história da Igreja, especialmente a partir do século III, quando o Papa Cornélio mencionou acólitos em uma de suas cartas. Eles eram jovens que se preparavam para o sacerdócio, e suas funções incluíam acender as velas, carregar o incenso, preparar o altar e auxiliar na distribuição da Eucaristia. Com o tempo, o papel dos acólitos foi se expandindo, e eles passaram a ser uma presença constante e necessária nas celebrações litúrgicas. No Concílio Vaticano II, houve um renovado esforço para envolver mais os leigos na vida da Igreja, o que levou a uma revitalização do papel dos acólitos. Hoje, tanto meninos quanto meninas podem servir como acólitos, e seu serviço é visto como uma importante forma de participação na liturgia e na vida comunitária da Igreja. O mês do acólito, celebrado em agosto, é uma oportunidade para reconhecer e honrar o serviço dos acólitos. Embora essa celebração não tenha origem direta na Bíblia, ela se alinha com os princípios bíblicos de serviço, preparação e apoio na adoração. A escolha de agosto está relacionada à proximidade com a festa de São Tarcísio,
comemorada no dia 15 de agosto. São Tarcísio é o padroeiro dos acólitos, conhecido por seu martírio enquanto protegia a Eucaristia. São Tarcísio viveu no século III, durante um período de perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Ele era um jovem acólito que, de acordo com a tradição, foi encarregado de levar a Eucaristia a cristãos presos que aguardavam o martírio. A Eucaristia era um tesouro sagrado para os cristãos, e transportar a comunhão para os necessitados era uma tarefa de grande responsabilidade e perigo. No entanto, Tarcísio aceitou essa missão com coragem e devoção. Enquanto estava a caminho, ele foi confrontado por um grupo de jovens pagãos que suspeitaram que ele carregava algo valioso. Quando eles tentaram forçar Tarcísio a revelar o que estava carregando, ele recusou-se a entregar a Eucaristia. Os pagãos, enfurecidos pela sua resistência, espancaram-no até a morte. Tarcísio morreu protegendo a Eucaristia, mantendo sua fé e seu compromisso até o fim. A história de São Tarcísio destaca várias qualidades essenciais para os acólitos: devoção, coragem, responsabilidade e um profundo respeito pelos sacramentos da Igreja. Ele é um modelo de como os acólitos devem abordar seu serviço, com uma disposição para proteger e honrar os mistérios sagrados que eles ajudam a administrar. A celebração do mês do acólito em agosto, perto da festa de São Tarcísio no dia 15, reforça essa conexão e oferece um tempo para refletir sobre seu exemplo. Durante o mês do acólito, várias atividades são realizadas para reconhecer e celebrar esses servidores. As formações e workshops são organizados para novos acólitos e para atualizar aqueles que já servem, abordando aspectos espirituais e práticos do serviço litúrgico. Celebrações especiais, como missas e bênçãos, são realizadas para agradecer e reconhecer o trabalho dos acólitos. Também são promovidos encontros e confraternizações, que fortalecem o senso de comunidade e permitem a troca de experiências. Essas atividades não apenas celebram o trabalho dos acólitos, mas também enfatizam a importância de sua preparação e dedicação. A formação contínua é essencial para garantir que os acólitos compreendam a profundidade espiritual de suas funções e possam realizá-las de maneira reverente e eficaz. O reconhecimento de São Tarcísio como padroeiro universal dos acólitos e sua designação como o eterno coroinha sublinham a importância de um serviço dedicado e reverente no altar. Seu exemplo de coragem e fé é um lembrete constante da seriedade e da beleza do serviço litúrgico. O mês do acólito é uma maneira de manter viva essa tradição, celebrando a contribuição vital dos acólitos para a vida da Igreja e incentivando uma nova geração a seguir os passos de São Tarcísio. Quando observamos a celebração do mês do acólito, uma questão intrigante surge. Até que ponto as tradições modernas da Igreja Católica estão enraizadas em práticas antigas e, por vezes, pagãs? Essa celebração anual, que ocorre em agosto e visa reconhecer o trabalho dos acólitos, pode parecer um evento puramente cristão, mas suas origens e a evolução de suas práticas revelam uma história complexa e multifacetada. A transição do Império Romano do paganismo para o cristianismo foi um processo prolongado e complexo, envolvendo a incorporação e adaptação de muitas tradições pagãs na nova fé. Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano, a Igreja enfrentou o desafio de substituir tradições profundamente enraizadas na cultura romana. Em vez de erradicar essas práticas, a Igreja frequentemente as adaptava, transformando festivais pagãos em celebrações cristãs. Por exemplo, o Natal foi estabelecido em 25 de dezembro para coincidir com o Festival Romano do Sol Invictus, facilitando a transição dos pagãos para a nova fé. No contexto da liturgia, o papel dos acólitos não é uma exceção. Embora não diretamente derivado de práticas pagãs, o conceito de assistentes nos rituais litúrgicos cristãos pode ser traçado até tradições antigas. Nos cultos pagãos, existiam assistentes que ajudavam sacerdotes durante os rituais, realizando funções práticas semelhantes às dos acólitos. Na Roma antiga, por exemplo, flâmines, sacerdotes dedicados a deuses específicos, contavam com a ajuda de assistentes que preparavam altares e carregavam instrumentos rituais.
Essa estrutura de assistentes foi naturalmente assimilada pelo cristianismo, ajustando o papel dos acólitos para se adequar à nova prática religiosa. No entanto, na era moderna, surgem críticas sobre a integração de elementos pagãos nas tradições cristãs. Algumas denominações protestantes veem a adoção de práticas pagãs como um sincretismo que compromete a pureza da fé cristã, argumentando que isso pode introduzir elementos que não são originais ao cristianismo. Por outro lado, defensores da integração argumentam que ao adaptar e santificar práticas culturais pré-existentes, a Igreja conseguiu evangelizar de forma mais eficaz, contextualizando a fé cristã dentro das culturas locais. O mês do acólito, embora não tenha origens pagãs diretas, é celebrado em um período do ano que possui significados variados em diferentes tradições. Em agosto, por exemplo, o Festival Romano de Consualia, dedicado ao deus Consus, protetor das colheitas, também ocorria. Apesar de não haver uma ligação direta, a coincidência de datas com festivais pagãos pode refletir uma continuidade simbólica de celebração de figuras protetoras e de auxílio. A celebração moderna do mês do acólito pode ser vista como uma expressão da capacidade da Igreja de adaptar e transformar práticas culturais, mantendo o foco no serviço e na reverência litúrgica. Este período é dedicado ao reconhecimento e à celebração dos acólitos, cujos papéis são cruciais na realização das cerimônias religiosas. Apesar das críticas sobre a possível influência de práticas pagãs, o mês do acólito continua a ser uma parte essencial da vida litúrgica da Igreja, refletindo a tradição de devoção e sacralidade que transcende épocas e culturas. A história de São Tarcísio, o padroeiro dos acólitos, ilustra o espírito de dedicação que a Igreja busca honrar durante este mês. São Tarcísio, um jovem acólito do século III, é venerado por sua coragem e devoção, especialmente por ter morrido protegendo a Eucaristia durante uma perseguição. Sua história destaca as qualidades essenciais para os acólitos: devoção, coragem e responsabilidade, que são celebradas durante o mês do acólito. Assim, enquanto o mês do acólito reflete um processo de adaptação cultural e litúrgica, ele também sublinha a importância do serviço e da dedicação na vida da Igreja. A integração de elementos pagãos na tradição cristã não diminui o valor da celebração, mas enriquece o entendimento de como a fé cristã se desenvolveu e se adaptou ao longo dos séculos. O mês do acólito, com suas atividades e celebrações, serve como um lembrete da continuidade e da profundidade do serviço litúrgico, honrando o papel vital dos acólitos e inspirando uma nova geração a seguir o exemplo de São Tarcísio.